meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João. Estamos começando mais um Imercast! Uhul! Gente, olha, o último episódio... Não, Quem não riu é porque não assistiu. Não, a gente decidiu que a gente tem que ser mais sério, né? Nossa, é verdade. Comentaram lá, gente. Comentaram que a gente tem que ser mais que sério. Os entrevistadores foram mais... Como que é a palavra? As crianças foram mais sérias do que os Do que os entrevistadores. entrevistadores. Ai, já correu uma lágrima aqui. Mas enfim. Tudo certo. Tudo certo. E se você não assistiu, vai lá assistir, tá, Sim. gente? Que, ó, aquelas crianças... Eu assisti, tá bem legal. Assistiram? Olha aí. O convidado já falou aqui. Spoiler. E quem são esses convidados? Meu Deus. Gente, a gente tá nesse mês falando um pouco aí das crianças, então a gente resolveu trazer quem? Os líderes do Pretins. Sejam bem-vindos, Clau e Gil. Vai falar pro Pretins que eles são criança, né? Ei! Já ia puxar a orelha do João. Ei! Não é criança. Não, são É. pretins. Ó, já tá no nome, ó, Na pretins. verdade, é o Desculpa, mesmo gente. desenvolvimento, né? Muito boa essa palavra de Querido. psicóloga, né? Tem toda essa... Eu tenho que usar pra alguma coisa. Gente, sejam muito É bem-vindos aqui à nossa isso. mesa Obrigado. de conversa. Obrigado. Pra gente bater um pouco um papo aí sobre esse ministério, o Pretins. Mas, antes de a gente começar isso, eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem é a Gi, quem é o Clau? Como é que vocês vieram parar aqui? Me conta um pouquinho Longa disso. história. Vai, Cláudio, te apresenta primeiro, Cláudio. Mas É homem. das crianças, o Davi cedeu a primeira. Gente, ele realmente ouviu. Davi, primeiras damas aí. Ah, então tá bom. Então você vai te Viu? sentir mal. Tá, galera, vamos lá. Eu sou a Gi. A Gi Oi, do Gi. Clau. É. Oi, gente, oi. Eu sou mãe do Iago e da Rafaela. A Rafaela não mora no Brasil. Mora Beijo, na... Rafa. Tá. Beijo. Beijo, minha princesa. Ela já é casada, minha filha aí está com 29 anos, então, minha princesa. E tem o Iago, né? A Gi, ela tem uma loja de cosmética, uma loja de papelaria. Trabalha no comércio aí. Sou filha de comerciantes, então... Sempre mexeu na área do comércio. Sim, sempre. Meu pai era farmacêutico, minha que mãe ter o tinha dom, loja né? de roupa, meu irmão tinha lojas, enfim. Tô louca pra fugir desse ramo, sério? mas ainda me encontram ali, se me procurarem. E sou casada com o Clau. Vai, Clau, agora é tu. Ela é Esse apaixonada. homem por ti, maravilhoso. Clau. É a segunda vez que ela fala. Só casada com o Clau. Viu? E eu sou o Clau da Gi, Que lindo. apaixonadíssimo por ela também. Oh. Né? Então, realmente, nós Muito temos uma coração. história muito legal. O Clau, né? O Clau é alguém meio teimoso, assim, que quando ouviu falar sobre Jesus, eu senti uma certa resistência primeiro, mas aí depois que descobri que estava com vírus de HIV, na época, 27 anos atrás, Meu então Deus. comecei a dar comecei, Nossa. poxa, não tem para onde correr. A ciência na época praticamente condenava, né? Tava no fundo É. do poço. Fundo do poço, eu sempre digo que eu recebi um carimbo com prazo de validade, né? Meu Assim, Deus. então, Sim, há 27 anos atrás. 27 anos É. atrás, então, assim, aí comecei a ouvir mais sobre Jesus, dar mais importância no que o pessoal me falava, ministrava, não vinha na igreja, mas comecei a ter interesse, né? Mas mesmo assim, depois disso, eu acabei perdendo o interesse, vamos falar assim, durante um período de 7 anos. Mesmo eu tive aquela experiência, fui curado, né? Sem mesmo ir na igreja. É uma história longa, né? Nosso foco é pré-teens, então só passar um pouquinho. Não, mas pode contar, ué. Conta. É a carga A toda. gente precisa saber como vocês vieram A parar história aqui. toda. Então, aí o pessoal falando sobre Jesus, eu não compartilhava com ninguém meu problema e aprendi a orar. Aí mesmo sem ir numa igreja, comecei... Mas fosse evangelizado, né, Clau? É, Tinha uma pessoa que evangelizava ele. Sim. Falava sobre Acompanhava Jesus, de certa né? forma, Isso, começou a discipulava. falar de Jesus. Aqueles assuntos de trabalho mesmo, né? Tipo, alguém vai na igreja, vai compartilhar uma história e acabou compartilhando a história de uma cunhada na época que foi curada de HIV também, e aí ele contando a história. E ele falou assim, cara, quando alguém estiver desesperado, se tu dobrar os teus joelhos, né? E chorando em lágrimas, pedir para Deus, ele vai te atender. Foi aquilo que eu fiz, né? Marquei na época
Naquela época foi a única coisa que eu aprendi. Então, um dia desesperado lá no meu banheiro, eu peguei assim, ó, Deus, eu quero ter uma família, quero ter filhos, é o que eu sonhava, né? E não podia naquela época. Então, foi o que eu fiz lá fui tomar banho, me ajoelhei chorando em lágrimas e tal. E aí comecei a clamar a Jesus, e de repente veio uma alegria no meu coração. Eu comecei a rir, não entendia nada. Isso aí que eu comecei a rir assim. Aí levantei Você e sendo vida que tocado segue, pelo né? Espírito Santo e naquele momento sendo curado por ele. Curado. Eu realmente experiência. acredito que foi naquele momento, assim, né? E aquilo aí foi o primeiro passo, né? Depois teve algumas desilusões na vida, algumas decepções. Fiquei 7 anos longe daquele período ali, né? Então, vim conhecer. Antibíblico. No período interbíblico. Aí nesse aprendendo da palavra, nessa sede que acabei me afastando, aí vim encontrar a Giovana depois, né? Aí nós dois perdidos, acabamos nos encontrando, acendeu de novo a chama de a gente seguir a Jesus. Aí a gente Olha casou. Nós conhecíamos a verdade, cada um conhecia um pouco, Aham. mas a gente não tinha tomado a decisão ainda, sabe? Uhum. E Entendi. aí, Então, Jesus uniu. Foi um, Tchau, agradável. Foi um aprendizado, assim, muito legal, porque, né? Porque eu nunca julgo ninguém porque não entrega sua vida a Jesus, demora um tempo a mais, né? Então, eu aprendi que o meu processo também levou 7 anos. Desde uma cura, né, de HIV, alguém que estava condenado e, de repente, leva um período de 7 anos para depois se entregar, né? Então, o tempo é de Deus, né? Então, a gente aprende isso e a gente começou a servir numa igreja local. No começo eu era bem temoso assim, em querer acreditar, né? Eu sei que eu precisava de Deus, eu queria acreditar que Deus, mas eu não queria ser convencido, eu queria acreditar, né? E será que tem que frequentar uma igreja então? Será que tem isso? Porque eu já sabia da existência de Deus. Se um Deus olhou para mim lá de cima, né? Viu um grão de areia no mar ali, precisando de ajuda, me ajudou, assim, ó, tem algum mistério nessa história, né? Sim. Só que daí igreja tal, não tinha, sei lá, alguma coisa assim, parecia uma loucura, o meu racional querendo fugir e não entendia, mas o meu espiritual querendo aquela sede, né? Meu Deus. Então, e eu fiquei dentro da igreja me questionando durante 3 anos. Eu já estava casado com a Gia, a gente começou a seguir o evangelho e Deus, será que é tudo isso? Deus, será A gente que precisa trabalhava, a disso? gente servia na igreja, tudo já. E ele ainda com essas... E eu me questionava, Dúvidas, né? né? Até um dia, né, que num retiro espiritual, Deus me tomou de uma maneira, assim, uma experiência única na minha vida, que eu fui impactado pelo Espírito Santo, até eu recebi o dom de falar em línguas naquele dia, assim, né? Foi alguma coisa assim que eu me questionava e a ponto de eu sair daquele retiro, eu sempre trabalhei com manutenção e a empresa me chamou naquele dia. Eu fui trabalhar chorando. Disse, Deus, eu não quero ser convencido, eu quero sentir a tua presença, eu quero acreditar. Quero que seja de verdade. Não, eu quero algo assim. As próprias experiências, né? E saber que tu é real, porque daí eu vou me entregar assim, porque tu fica naquela, o pessoal contando as suas experiências. Todo mundo conta e não acontece nada comigo, né? Assim, né? Bem assim. E aí eu sei que quando eu vim assim, eu lá e de repente veio uma coisa me esmagando para baixo, assim, porque tinha naquela época o pessoal ia muito para frente dos cultos, né? E o pessoal orava, o pessoal caía. Aí eu, como não caía, eu me jogava. Eu vou sentir agora. Eu vou! Não quero nem Eu não sei saber. coisa, eu me jogo. E a vergonha de ficar em pé, só eu, todo mundo caindo. Olha pro lado assim, né? Não. Pera. E aí vinha aquela pessoa, né? Um ia orar e outro já tocava atrás. Opa, tem alguém atrás de mim, eu vou me jogar, né? Eu sei que eu não vou me machucar, né? Mas foi bem assim. E aí eu disse, Deus, a partir de hoje eu não me jogo mais. Se tu quiser me derrubar, tu vai me derrubar. Porque se tu quiser, porque tu tem poder para isso. Porque eu me jogar, não vou viver uma mentira, né? E eu sempre contava, né, que
porque tu estava ali em pé, com os 2 pés juntos. Aí o pastor cansado também, e botava a mão na tua cabeça para orar, meio que já empurrava para trás. Aí tu desequilibrava, alguém encostava atrás, e já estava tudo, né? Esquematizado. Pode, né, gente? Como Realmente, funcionava ser a humano. coisa, né? Aí eu sei que naquele dia, a hora que o pastor veio orar por mim, eu botei um pé para trás. E eu não vou me desequilibrar. Esperto. Se o Espírito Santo quiser derrubar, se Deus quiser me derrubar, ele vai ter que Ele me vai, derrubar. ele vai me dar a rasteira. Cara, e veio assim, ó, e foi uma coisa tremenda, assim, ó, de, cara, me esmagar assim pra baixo. Uma prensa. Uma prensa, assim, parece que jogaram peso em cima de mim. E a minha cabeça, assim, ó, toda hora analisando, Deus, o que tá acontecendo, né? Funcionando. Funcionando. E ele Tentando tentando, sabe? racionalizar. Tentando entrar na É, Olha só. tentando entender. Eu lembro da minha cabeça, assim, funcionando, me questionando todo momento, Deus, o que tá acontecendo? De repente, a minha garganta berrando em línguas ali, oh Deus, o que eu tô falando? Não sei o que. Imagina a confusão na Cara, né? né? Eu sei que... E ele ficou baixado, Eu assim, sei ó, que eu fui parecia um peso em cima esmagado dele. para baixo. E aí eu tentei Incrível. fugir daquele preço. Não daquele, dava. né? Não, e e eu assim, não, arrastando comecei a me no chão, arrastar, tá? tipo, alguém Nossa, em cima gente. de mim, né? E eu fugindo daquele ambiente. Aí quando eu parei que passou tudo, eu assim, Deus, nunca mais que eu vou te questionar. Agora eu, Eu aprendi. agora eu creio, eu precisava daquilo, assim, agora eu sei que tu és real, eu sei o que eu vivi, né? Uau. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, Uau, uau. que me impulsionou, assim, realmente para entrar de cabeça no Evangelho, Sim. na palavra. Então foi um dos inícios, um início muito marcante para Que mim, né? experiência. Por isso que eu digo, né? Nós não podemos viver de curas. Uhum. Sim. Cura não é vivência com Jesus, né? A cura, ela vem, ela é maravilhosa, mas o que te mantém firme é a intimidade, não adianta. É o a encontro, convivência. É o encontro com ele, a intimidade. Aí a todos os permanência. dias. A permanência. Né? Não é a visitação, é a permanência. O Fabiano fala muito sobre a constância, né? Ser constante, ser né? constante. E a constância não é sempre estar no mesmo nível. É um dia tá mais assim, aqui, mas permanecer. Nessa constância, Isso né? aí. Então, assim, é como eu sempre digo, né? Milagre não salva ninguém, experiência não salva ninguém. Verdade. É tu realmente se aprofundar na palavra, conhecer, porque a gente não pode se mover no que a gente sente, porque o nosso emocional, né? Tem a psicóloga, né? Nos engana, né? Oh, Nossa, demais. emocional né? demais. Então, Demais. Eu sempre falo que a nossa mente, ela mente demais. verdade. E a gente precisa colocar ela literalmente o tempo todo sobre o Espírito Santo, sobre o Senhor. É verdade. Pai, traz luz, né? Não é à toa que Salomão fala o tempo todo, peça sabedoria e discernimento, porque a nossa mente humana, ela facilmente nos engana. Facilmente ela leva para proporções gigantescas, leva para mentiras, para enganação. Ela é facilmente manipulada. É manipulado, Né? isso aí. Então, nós precisamos estar sempre submetendo ela ao Senhor, né? Para trazer luz sobre isso. E eu sempre vejo engraçado falar sobre isso, porque eu lembro até de um dos últimos cultos de mulheres em que a Vi até orou em relação à mente das mulheres. Como isso é muito impactante, orar pela mente, porque realmente é uma libertação. A mente... Tu fica preso na mente e quando tem essa libertação é algo assim que parece que... A pessoa até precisa até se acalmar, tipo assim, o que tá acontecendo agora? Porque que a minha mente tá fluindo. De tão preso que fica na mente, né? É uma coisa... Deixa eu aproveitar o gancho do João, contar uma história desse que tu falou agora. Nós tivemos o nosso primeiro encontro de garotas. Nesse Ai, que encontro, lindo! nesse culto que a Vivi falou da mente. foi nesse culto. Nesse culto. E eu ministrei exatamente o que a Vivi estava ministrando lá. Olha. Sobre a batalha na mente, sobre um pouco do assunto entrou nisso. Enquanto eu estava ministrando para as meninas, eu tava tendo uma batalha enorme. Sabe quando tu começa a pensar assim, ó, meu Deus, para que isso? Nós já temos domingo, né? Para que eu tô aqui? O que eu tô aqui? Será que elas vão gostar? Será que, sabe? E eu ministrando a palavra e aquela luta na minha mente. Daqui a pouco, né, só terminou o culto, veio uma mãe chorando, que ficou um começo ali no culto com a gente e depois desceu. Ela veio chorando, ela disse, ó, não era mais pra mim vir aqui, mas eu vim só te dizer, Gi, a mesma palavra que tu ministrou aqui, a Vivi ministrou e orou no final lá. E ela começou a chorar. E na hora ela também não entendeu, mas eu entendi que o Espírito Santo estava falando, é isso aí. É isso aí. Eu apontei. Eu não quero trabalhar no individual, eu quero trabalhar no coletivo. Uau, gente. Experiência, né? Achei Uau. maravilhoso, Experiência. assim, a preocupação de Deus no todo da família, sabe? Sim. E as filhas foram para casa com as mães, falando sobre o culto.
Uau. E Com certeza. falando então já do encontro de garotas, tem encontro de garotos também? Vai ter. Vai ter? Vai ter sim. Tá, e Importante. como que vocês tiveram esse chamado para trabalhar com os adolescentes? Ó. Os pretinhos? Quando que... Aí entra um mistério de vocês dois juntos na minha história, tá? Eita! Falei aqui no Conte-me mais começo. sobre isso. Sabe, eu acredito que começou mais comigo, assim, esse chamado para trabalhar com adolescentes, com crianças principalmente, quando eu tive o Iago, né, meu filho, né? Então ele foi crescendo, a hora que ele deixou de ser bebê e começou a ir no Ministério Infantil, eu vou acompanhar meu filho, vou né? acompanhar. Aí a gente começou a fazer um trabalho, eu era um grupo de teatro, né? Eu era o Tom, ele era o Tomzinho, né? Ah, que lindo. A gente, na época, né, fazia um papel mudo, onde eu não falava, era surdo, e aí a gente E ele também, né? Ele faz desenvolvia através de mímica, né? Então, eu era um pai que, tipo, fazia algumas coisas erradas no teatro, né? Ele meio que seguia, Reproduzia. e aí reproduzia, aí tinha uma menina... Obrigada. Tinha uma menina que, na época, era a Lia, né? Ela era a falante do teatro, né? Então, ela começava a dar os conselhos, falar. Então, a gente fazia um teatro. Muito bom. Então, a gente ficou, acho que, Saúde. 2 anos. Essa não deu pra disfarçar. Então, nós ficamos 2 anos, assim, trabalhando no Ministério Infantil. Ele foi crescendo e eu fui crescendo no meu ministério também, né? Uau. Ele se tornou adolescente, assim, agora vamos trabalhar com adolescentes. Agora. E eu sempre fui atendendo a necessidade do meu filho. Começou a caminhar a primeira milha, né? Onde era a minha obrigação. Eu sempre falo que os outros adolescentes é a segunda milha, né? Já eram amigos do meu filho, então vamos inventar alguma coisa legal, divertida para ele estar nesse meio. Então fui meio que preenchendo uma lacuna que faltava, né? Porque o Ministério Infantil sempre ia até os 9 anos, 10 anos, né? E depois do espaço entre tu sair do Ministério Infantil até os jovens, né? Que entravam com 15 anos, existia um espaço. Aham. E aquele espaço, as crianças, os adolescentes, eles se desviavam porque faziam amizade no colégio. Sim, as Então, influências. as né? influências, jogar futebol, tinha o Sim. primeiro contato, Aquela às vezes, fase. com drogas e tal, aquela... Eu saí dessa fase faz pouco tempo. né? Não, Sem amigo, muito com respeito. Com respeito. Não posso falar nada. Então eu sempre trabalhei e aprendi que o mais importante era saber ouvir os adolescentes, né? Saber ouvir, porque tinha muitos pais, né? Muitos membros na igreja que... porque o filho do fulano de tal, porque eu sempre parei e disse, cara, ele tem nome, ele não é só o filho do fulano de tal. Ele é o Pedro, verdade. ele é o João, ele é o Tiago, né? Então, a gente tem que saber. É importante isso. Então, eu muito sempre importante. procurei saber o nome de cada adolescente e tal. Né? Até uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje na aba é que começou o ministério com 120 pré-adolescentes. Né? Gente, 120. pensa. E aí, para saber o Pra nome de marcar. todo mundo, né? Pra gravar o E nome. Pra pra gravar gravar o nome. Até que a Aquele fisionomia é fácil, Não, eu sou né? muito atrapalhada, Guri. Aquele ali é o Pedro, é o Lucas, é o... Ô, fulano. Benção. Eu Me lembra teu nome aqui. eu Ô, bênção, pergunto. Me lembra linda, teu nome. Maravilhosa. Bem assim. Eu pergunto. Eu tenho essa necessidade de saber porque cada um se sente valorizado quando sabe Realmente. o seu nome, né? Outro dia eu falando com uma menina que ela tinha parado de vir algumas vezes no Pretinhos, né? Daí eu chamei ela pelo nome, ela, tu lembrou de mim, do meu nome? Cara, isso para um adolescente É importante demais, né? é algo que eu lembro da minha adolescência, né? Que quando um adulto para escutar um adolescente e escutar com atenção, a gente se sente valorizado, né? Quando Sim. eu lembro de um adulto, quando chamou a primeira vez pelo meu nome, ele disse, cara, ele não me conhece só como filho de Jorge, ele conhece como meu nome, como meu nome Claudinei, né? Eu fiquei, cara, ele presta atenção em mim. Então, isso são detalhes que eu tento, né, reproduzir na vida E do hoje, adolescente. Aquilo que te marcou, né? E hoje, infelizmente, isso não...
muitos deles... Hoje em dia tem até mudado, mas muitos deles não têm essa conversa em casa, né? Não tem. De poder sentar, conversar, entender, ou ir num lugar e ser chamado pelo nome, ser reconhecido, né? Sentar para ouvir eles. Sempre aquela coisa que querem dizer que o adolescente é o aborrecente. Exatamente. Que só tá aqui para aborrecer, o incômodo. Né? Sendo que ele tá passando uma fase difícil de mudanças, né? Uma mudança de sair... Poxa, ele era criança e aí agora ele tá entrando num ambiente totalmente... Novo, né? Novo. Os hormônios à flor da pele. Exatamente, Sim, tudo né? novo. E Então, todas as fases, né, de uma pessoa, né, assim, até adulta, até ser uma pessoa idosa, a maior transformação acontece na fase da adolescência, né? Que eu imagino, assim... Corpo, psicológico. E eu acho que principalmente na área que vocês estão, né? Que é Exatamente. agora dos 10? 11, 12, Dos 13. 11, 12, 13, né? Acho que essa é a fase mais tem as É mudanças, né? mais complicado. Eu acredito que é mais complicado. Eu aprendi algo interessante, né? Que a Gi ministrou num congresso que teve sobre... Até ela pode falar aqui um pouquinho sobre os nossos problemas, às vezes não são tão grandes, não tão grande, às vezes para um adolescente que brigou com uma amiga, né? Como é que tu fala ali? É que eu falei lá para os pais, que tinha alguns pais, né? Era para pré-adolescente, mas tinha pai junto. Aí eu pedi pro pai lembrar qual o maior problema que tu tem em casa hoje, pai. O maior problema que te tira o sono, né? É o quê? Tá com problema financeiro? Tá com problema no trabalho, né? Imagina esse problema, para ti é difícil. Agora imagina o problema do teu filho. Ele brigou com um amigo, mas para ele aquilo é tão grande quanto tu não conseguir sustentar a tua família. Para ele é tão grande. E eu digo mais, para ti tu é adulto, tu consegue lidar, ele ainda não. Não tá na fase totalmente adulta. Então para ele é mais difícil lidar com uma briga de amigo do que tu em ser o provedor da casa, muitas vezes. Então, a gente tem mania de menosprezar o problema do adolescente. E não é. O problema do adolescente é sério. Exatamente. É o mundo que ele vive. Então, a gente tem que entrar nesse mundo e reconhecer a dificuldade dele. Porque, senão, ele além de ele não reconhecer os problemas que ele passa, muitas vezes os pais em casa... Eu já passei por isso. Eu tenho a minha filha de 29 anos e eu passei algumas coisas assim, que eu não me ligava, sabe? Isso fez com que com o Iago já fosse diferente. E a gente tem que aprender a reconhecer problemas, tanto da criança quanto do pré-adolescente, do adolescente, são importantes tanto quanto os teus problemas, né? Uau, isso uau. Eu acho que é a chave. Então, a gente ouvir com atenção, né? Não, porque eles percebem, né? Quando tu tá realmente interessado na história dele, do problema Eles dele, percebem. né? Então, a gente tem que procurar ser o mais verdadeiro, né? Tentar realmente se interessar por cada um de uma forma particular, né? Então, Entendeu por que aquilo é um problema na cabeça dele? Porque entender realmente o que ele tá passando, né? Exatamente. E o maior de tudo, né, gente, é o amor, é o carinho, sabe? É o abraço. Vocês dão... Nossa, é incrível, assim, como eles são carentes. Mesmo tendo uma família, às vezes, que dão carinho. Porque a família é o meio que eles vivem, mas eles querem ser visto fora da família, sabe? Eles não querem ser invisíveis. Eu tive uma experiência muito forte agora, nos últimos tempos, que eu tava... Porque, assim, o pré-teens, tu não lida só com pré-teens, tu lida com os pais também. Sim. Né? Então, eu costumo dizer que a minha segunda-feira é o dia mais corrido, porque eu atendo muitos pais e dúvidas do pré-teens. Quando eles começam a me chamar no WhatsApp, né? Sim. E é uma loucura. Daí, eu tava numa segunda-feira, assim, bem assim, agoniada. E eu estava atendendo uns pais e eu lembro que eu estava pensando no domingo, no final do culto do Pretinhos, teve muitos pretinhos me procurando, pais de pretinhos e amigos ao mesmo tempo. Todo mundo queria dar um abraço, sabe? E eu fiquei, dar um abraço. Aí chegava um amigo, hoje tu tá e tal. Aí depois eu lá em casa pensei assim, eu tenho que delegar mais, eu tenho que me focar, porque eu preciso abraçar mais eles. E eu ali, falando com Jesus e respondendo um e tal. Daqui a pouco, uma mãe, não deu 15 minutos, a mãe, Gi, preciso dar um testemunho, preciso conversar contigo. O filho dela, olha só, um filho que tem toda a estrutura familiar, tá? Um filho que é bem cuidado, enfim. Ela disse, o domingo anterior, ela tinha ido comprar uma camiseta e chegou para mim e falou, Gi, tu fala pro filho que eu já comprei a camiseta, para ele ficar tranquilo, porque o louvor já tinha começado. Então, eu atendi ela na porta, assim,
Eu digo, não, fica tranquilo que eu falo. E na hora que eu cheguei pra esse menino, eu falei, tua mãe já comprou camiseta, tá? Tá tudo ok? Aí ele, tá. Ele é bem tímido. Eu falei, mas aproveita e me dá um abraço. Nem sei se eu te abracei. Mas se eu não te abracei, eu quero outro abraço. E eu não lembro o que eu falei pra ele. Eu sei que a mãe dele, que ele falou, né? Mãe, eu queria te agradecer. No outro dia ele falou dela assim, mas por que, filho? Porque eu comprei a camiseta dela. E daí ele assim, também. Mas mais porque tu foi buscar essa camiseta. Porque por causa disso, eu ganhei mais um abraço da Gi. E tu não sabe, mãe, como um abraço dela é importante pra mim. Como é um abraço gostoso, como ele me cura. E esse menino, né, veio com alguns problemas de antiga igreja, enfim. Então, assim, aí Jesus na hora, 15 minutos, sabe? Então, assim, é o abraço, é o amor, é o tempo que tu dá pra eles, sabe? Às vezes não é nem tanto o conteúdo, mas é aquilo que tu se dispôs a fazer por eles. Ai, gente, é demais, assim. Meu É demais. lindo. Que coisa linda. É demais. Eu tô lembrando ainda da tua história que tu falou no início, que a gente tinha uma influência, né? Deixa eu contar. Agora eu vou contar. Curioso. Gente, foi muito incrível. Gente, vocês dizem assim, não, que história. E eu vim porque eu sou apaixonado, né? Por Ele adolescente. é o apaixonado dos adolescentes, tá? Quando ele começou lá atrás, eu não ia com ele. Nós não estávamos na aba ainda. só. Ele ia sozinho, ele dizia, vamos, Eu era Gi. frustrado porque o meu ministério era só eu, né? Era eu Eu sozinho. não ia, né? eu não ia. Sim, Gi, nós Eu temos trabalhava que em servir, outra área da Nós igreja. temos que servir a algum lugar que a gente flui junto, né? Vai trabalhar junto e tal. Ela, e aí vem. Ficamos 20 anos assim, Senhor. sabe? Cada um nos servindo de um lado. Eu não gostava de adolescente. Olha só. Olha como Deus transforma, Como né? Deus Falando do trabalha. abraço, falando... Gente, hoje eu sou apaixonada por eles, assim, não consigo ficar mesmo longe. Mas, olha só, eu cheguei e quando eu cheguei na aba, eu vim realmente, né, para ficar no banco, para poder, né, a gente trabalhou, serviu muito tempo em várias áreas, trabalhamos muitos anos com jovens, enfim. Então, chegamos na aba e quando surgiu o ministério para dividir ali, o pré-teens, o pastor Telmo chamou a gente e conversou com a gente e tal. E eu não esqueço que ele conversando com a gente, dizendo, gente, ó, Deus preparou vocês para esse tempo e tal. E eu olhando para ele, pensando assim, como é que eu vou dizer para ele que eu não quero? Sério, Como eu vou gente. falar Ele nem isso? sabe disso. Se ele ouvir, ele vai ouvir a primeira vez. Aí, Ele não pastor sabe. Telmo. E ele, né, ele olhando assim, ele olhou bem para mim e falou assim, Deus te preparou para esse tempo. E eu assim, Gente, eu fui embora. Eu fui com crise. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou dizer que eu não quero? Gente, Jesus, eu não sirvo para isso, Jesus. E o Clau com o olho brilhando, sabe? E o Clau, meu Deus. Para começar, quando a gente soube que o pastor Telmo chamou a gente para conversar, eu pensei assim, era novembro, o pastor Telmo vai deixar passar o final do ano, isso é... ele vai até ele lembrar, né? Vai esquecer. Que nada, no outro dia ele manda chamar a gente. Daí eu assim, meu Deus, não posso correr. Aí eu falei com Deus, Deus, não quero, sabe que não é, Deus, eu não tenho jeito e tal e tal. Apesar que naquele mês, todas as crianças da aba parece que me viu. Todos os pretinhos. Um chegava e dizia assim, ai, que massa teu cabelo. Aí o outro chegava e cutucava, posso te dar um abraço? Era assim, tá? Aqui na aba. Eu ficava assim, e as minhas amigas assim, Gi, o que é isso? Eu falei, Deus sinalizando, não tem como Foi, fugir uma mais. amiga minha que sabia, a Bia, ela assim, Gi, Deus tá te sinalizando. Eu falei, ai, Bia, não tá não, Bia, não tá não. Para, não é isso não. Coincidência. Coincidência. Aí, enfim, eu fui falar com Deus e daí eu falei, Deus, tudo bem, não consigo negar, eu vi o Clau muito feliz e eu passei muito tempo, eu era do Ministério de Dança na igreja. E eu falei, Deus, era muito fácil adorar Deus com dança e tal. E na hora eu falei assim, Deus, então agora tu quer as minhas mãos, né? Minha dança lá, a minha adoração no secreto. Mas agora tu precisa das minhas mãos, então tá, então eu vou. Mas assim, Jesus, tu precisa botar muito amor no meu coração, porque é por obediência. Meu Deus. Era tudo que ele 3 precisava, obediência. E nesse tempo, passou o domingo, daí é a história a parte do João. Passou o domingo. Quando o Telmo anunciou a gente, que a gente ia ser os pastores dos pretinhos, no final do culto, tu veio e, assim, do nada, tu chegou assim e falou, Gi, que bom, Gi. Fiquei tão feliz quando eu soube que tu e o Cláudio pastoreavam os pretinhos. E na hora, eu assim, meu Deus, mas a gente nem é tão amigo assim. Aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falou comigo, isso é, irmão, isso é
ficar feliz. E ao mesmo tempo, foi para isso que eu te Celebrar. chamei. Lembrei, e celebrar. E lembrei de novo o que o Telmo falou. Jesus te preparou para esse tempo. E aí tu abraçou a gente. Ai, que E para legal. mim foi um sinal. Não, eu tô certo, então tá, beleza. Aquele ali foi o primeiro sinal. Olha só. Aí depois, na próxima sexta, eu vim, o Marcelo foi apresentar a gente, pediu pra gente vir na sexta-feira. Quando eu chego, a Carol chega pra mim, me abraça e diz a mesma coisa. Gi, fiquei tão feliz que tu e o teu esposo vão estar com pretins. E na mesma hora eu pensei, mas como assim ela tá tão feliz? E na mesma hora, aí ela me deu a palavra. Ela falou, Gi, Deus manda te dizer, por tua obediência, porque Ele conhece o teu coração. Eita! Aí começou, aí entregou a palavra. Mas foi lembro. exato. Carol, Eu foi lembro desse dia. exatamente Olha, o ela que e a eu Laís aí, ó. orei. Meu Foi Deus, exatamente o que eu orei. Gente, Meu não. Deus. O Clau não sabia disso. Eu lembro você lá no cantinho. O Clau não sabia disso. E foi exatamente, Senhor, por obediência. E tu vai ter que derramar muito amor. E foi exatamente as duas palavras que tu usou para começar aquilo que Deus tinha mandado te dizer. Então, Glória assim, a vocês Deus. dois fazem parte da minha Uau. história, gente. Daqui na. Ai, eu fico feliz, glória a Deus. Porque eles fazem um trabalho lindo. E Meu foi Deus. algo maravilhoso, assim, né? A gente Deixa eu botar água. não queria... Assim, a gente jamais pensava em vir para a Aba, né? É uma igreja grande, tem muita gente trabalhando e quando a gente veio a primeira vez aqui no culto, eu e meu filho, nós nos apaixonamos pelo ministério, Eu assim. fui mais resistente. A Gi foi mais resistente, assim, né? Aí assim, mas a gente aqui mais um perdido no meio da multidão, sei lá. A gente... Aí, muitos sonhos, né? Frustrados, enterrados, assim, acabou, né? Eu com 47 anos, a Gi com 51. A gente... Todos os sonhos de viver um ministério, uma história com Deus, eu acho que tinha caído por terra, né? E quando o Telmo faz o convite, a gente diz, Deus, como tu pode, no meio de uma multidão, a gente ser enxergado e, né? E hoje a gente poder assumir um compromisso, eu fico assim, cara, tu fez a pergunta para as crianças, né? Como tu se enxerga daqui a 10 anos, né? Assim, é uma coisa que eu parei de me perguntar, porque se tu me perguntasse há 2, 3 anos atrás, eu disse, acabou tudo, não tem. E Deus, de repente, transforma uma história, assim, de... Ele trazer na memória, né? trazer aquilo, né? Então, assim, se tu pensa, cara, quanto tempo tu levou para cuidar de adolescente, né? 20 anos, o tempo do meu ministério, que eu me vejo... Ele já estava lapidando, preparando lá atrás, vocês. desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar com criança, eu digo, Deus, olha, quanto tempo, né? Aí eu entendo aquela palavra, né? Que a gente... você entendeu errado, né? Quão preciosa é a morte de um justo, né? Para Deus, né? Aí a gente sempre entendia, né? Assim, quão preciosa, como é bom, como é alegre. Daí alguém diz, não, como é preciosa, como é doloroso para Deus perder alguém que ele levou tanto tempo para preparar, né? Então, assim, não é que Deus se alegra que alguém que é justo, que é um líder, né? Olha quanto tempo Deus leva para preparar um líder, né? Isso aí, de repente, alguém tempo, morre hein? e Deus... Cara, uau! 20 anos eu fui ali lapidando, trabalhando, né? E aí, de repente, a pessoa parte. Então, é quão precioso, quão valioso, né? Quão é difícil Deus abrir mão. Então, a gente, às vezes, entendia essa palavra como Deus se alegra na morte do justo. Não, é como é precioso, como é custoso para Deus trabalhar tanto numa vida de uma pessoa para chegar nesse... Então, a gente tem que realmente valorizar as dificuldades que a gente passou, né? Essa lapidação, esse tempo de preparação, né? Que lindo. Então, mas Deus foi muito maravilhoso quando chamou a gente para... E muito lindo ver que através do teu chamado foi através do teu filho, como tu falou, né? Através do filho, sinalizou que era... Foi amadurecendo, né? O chamado. Primeiro nas crianças, acompanhou... Depois, não, agora chegou no adolescente. Nosso primeiro ministério em casa. É a casa. Aí é onde entra isso, onde entra o primeiro ministério, né? Deus sempre falou comigo muito através do Iago, né? Quando o Iago nasceu, né? Essa história de tu ser pai, eu entendi um pouco, né? O que é Deus como pai, né? Então, por mais que eu não tive um pai muito presente, mas eu aprendi a ser pai realmente com a palavra de Deus, com o pai. Então, eu comecei a seguir esse exemplo, tentar ser um pouco próximo, né?
pro meu filho, né? Então, tudo que eu fazia pro meu filho, Deus mostrava, é assim que eu sou, né? Eu lembro de uma história, né, que eu fui ministrar pro meu filho, né? Tinha comprado um presente, aí deixei escondido no guarda-roupa. E eu cheguei assim, filho, foi o seguinte, agora eu vou ensinar meu filho a orar, né? Eu vou ensinar a criança a orar, ter fé. Olha só, vamos orar pelo aquele presente que tu quer e tal, que Deus vai fazer. E assim, pai, como é que funciona? A gente ora com fé e Deus vai dar. Ele disse, que legal, então vamos orar pelo teu carro também. Eu disse, não é bem assim. Gente, olha, não, o Iago desde criança quebrava a gente. E aí eu saí, decepcionado comigo mesmo, assim, cara, como é que eu, né, vou ensinar o meu filho e agora eu recuo quando ele vai me ensinar, tal, e decepcionado. Isso há 15 anos atrás. E aí Deus me fez lembrar esse tempo atrás, assim, Cláudio, não era para te ficar decepcionado, eu estava querendo te mostrar como eu faço. Porque todas as coisas que eu quero te dar e te prometi já estão guardadas no guarda-roupa. Uau! Eu já preparei. O que eu preciso é o tempo para te preparar e receber as coisas que eu tenho. Então, quando eu te prometo alguma coisa, né, prometo para Carol, prometo para o João, já está pronto. Se eu vou dar essa xícara, ela já está pronta. Agora, o que Deus precisa? O tempo de te preparar para te receber as tuas promessas, o tempo de te preparar para te receber. Porque Deus nunca promete nada em vão, nada que Ele vai fazer ainda, né? Já está pronto. Já está pronto, né? A terra prometida, ele já fez, está tudo preparado. Receba! Amém! Eita, aqui tá forte. Cara, aqui. e aí, Tá meu Deus, Então, eu sempre fui muito de desafiar as crianças, né? Os adolescentes, as não crianças. chama de criança. Não, mas eu Não, sempre as crianças. mas eu trabalhei com ele crianças trabalhou também. com criança. Ele tá falando das crianças, não são vocês, Não, pretins, tá? não são. Vocês não. Da mesma forma que eu fiquei 3 anos me questionando, né, e procurando uma resposta, né, e eu não aceitava, eu desafio eles também a não aceitar qualquer resposta, ir atrás e perguntar, né, eu cheguei a perguntar para Deus assim, Deus, tu fez Adão do pó da terra, né, e aí depois tu fez a Eva, por que tu não continuou o processo de produção, né, botasse os anjos fazendo os desenhos de barro, tal. Porque da costela, né? Porque agora o homem conheceu uma mulher e gerado uma gravidez, né? E assim, aí Deus assim, que eu tô te dando a oportunidade de saber o que é ser pai, né? Porque para te entender um pouco daquilo que eu sou, né? E Deus nos deu a oportunidade de ser chamado com a mesma expressão, né? De pai. Então hoje eu olho para o meu filho, então eu não tenho como eu não perceber como Deus trabalha, né? Meu filho agora estava tirando a carteira de motorista. Porque o pai não me ensina, filho, tu vai conseguir e tal. E ele, às vezes, triste, porque com medo e eu sabendo, né? E, às vezes, ele meio angustiado, né? Às vezes, queria falar uma palavra para mim. Pai, por que tu não... E eu sabendo que, não, eu tô... Ele queria que o Cláudio ensinasse ele. Eu assim, cara, mas a lei não me permite eu te ensinar a dirigir, né? E ele queria pular etapas e tal. E assim, a gente mesmo sofrendo, mesmo com aquele coração, aquele angustiado, assim, filho, eu tô te ensinando a guiar a tua própria vida, não só um carro, não só um veículo. Então eu ficava olhando para ele, imaginando Deus olhando para mim, né, assim, permitir certas coisas na nossa vida, né? Falam muito, né? Então, assim, Deus sempre me falou muito comigo como ele enxerga as coisas através da vida do meu filho, né? Então, a gente ter um filho é uma oportunidade muito próxima do reino de Deus, saber como as coisas funcionam, né? Ai, gente, glória a Deus por isso. Coração Experiência linda, né? Gente, uma curiosidade sobre por que vocês tiveram essa ideia de trazer o culto fazer esse culto do pré-teens? Como que veio esse formato? Eu sei que já tinha antes, mas agora eu sei que ele é um culto mesmo, né? Com louvor, tem os times, tem... Como isso tem impactado a vida deles? Na realidade, o Telmo, o pastor Telmo, quando chamou a gente, ele já pediu para ser um formato de culto. Certo. Ele já pediu. Ele disse, eu quero realmente um casal de pastores para pastorear, fazer culto, com louvor, Isso foi um pedido dele, né? Eu acredito que... Até uma pessoa maravilhosa, né? Nosso pastor é lindo. Ele tem um ouvido assim, muito aberto, né? Para aquilo que o Espírito Santo... Chamamos Telmo. Ele tem, assim, uma sensibilidade muito grande, né?
E aí a gente começou já, então, com esse formato, com esse pedido dele. E a gente foi vendo uma das coisas e bateu muito com aquilo que eu e o Cláudio, que a gente pensava, que a gente pensa. Porque como o Cláudio falou antes, esse processo de o pré-adolescente até o jovem, né? Porque se vocês olhar para trás, vocês vão ver que as igrejas tinha uma lacuna. Hoje as igrejas estão preocupadas com isso, mas antes não, tinha uma lacuna, né? Então, a gente já tinha isso no nosso coração. E, ao mesmo tempo, a gente via muita infantilização. Como é que eu vou falar a palavra? Infantilização? Não sei. Infantilizar essa galera pré-adolescente. pré-adolescente. Isso. Eu esqueci a palavra. Infantilizar espiritualmente o pré-adolescente. Sabe? O pré-adolescente, ele tem capacidade para entender o que é um culto, o que tem que fazer num culto. Ele tem capacidade para entender o Espírito Santo na sua totalidade. Sim. Ele tem. Ele não é maduro para tomar algumas decisões, porque ele não tem a vivência. Mas ele é um ser já pensante, enfim, ele né? Ele quer ver já desenhinhos, tem coisinhas, a ele quer ver de isso. viver as próprias experiências. Exatamente, exatamente. Então, isso foi muito bom. Só que, João, daí da tua pergunta, né? Daí veio os cultos. Aí veio o encontro de garotas e garotos, que é para os mais velhos. Por quê? Aí qual é a nossa... a gente estava já pedindo para Deus dar uma estratégia, algo novo, né? E um dia a esposa do... Que foi, gente? Barulho. Falei, meu Deus, é o vento do Espírito. Tá tudo fechado, tá, gente? Aqui. Então é o vento do Espírito mesmo. É só o Gabriel. E aí uma esposa do Tcheco, a Manu, ela chegou pra mim um dia, a gente conversando, ela... Ô, Gi, por que tu não faz um culto de mulheres e um culto de homens pra eles? A ideia veio dela. Aí eu, mano, é isso. Daí tava aí o Cláudio, será? Eu falei, Cláudio, claro. Porque havia essa necessidade, né? Depois que a igreja passou por uma reforma, o Kids, 9, 10 anos, foram servir com a gente. Estão lá com a gente, por enquanto, né? Sim. Então, a Da gente sentiu reforma essa aí do dificuldade, que né? Então, perderam um pouco do espaço que já era deles, né? Então, Entendi. entendeu? Daí eles começaram a se achar, não, mas as crianças aqui com a gente, né? Eu entendo A vocês. diferença é 2 anos e... Ai, as Mas, crianças. gente, já é... Exatamente. É 20% da idade. Mas já é uma diferença Então, gritante. Sim. Aí a gente... E outra coisa também muito importante, gente, nós temos que entender que nossos pré-adolescentes, as nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão cada vez mais cedo tendo acesso a coisas que não deveria. Mas não é porque não deveria, a gente não pode impedir. Já estão tendo acesso. Agora a gente tem que ver a melhor forma de que isso não tem um estrago muito grande na vida deles, né? Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um culto por mês, enquanto o culto de mulheres está rolando, a gente faz para os mais velhos, de 12 anos em diante, não tem idade máxima, de 12 em diante, para a gente tratar assuntos mais específicos. Tratar a masculinidade e a feminilidade. Uau, perfeito. Sabe? Porque o que eu penso? Por exemplo, homossexualidade no meio deles, né? Nós temos, já temos, né? Já passou, a gente já sabe de pessoas, de pré-adolescentes com 10 anos envolvidos em pornografia, né? E então o que a gente quer fazer? A gente não quer deixar que eles tenham, no caso da homossexualidade, tenham o contato físico. A gente quer prevenir. Então, isso é uma prevenção. Porque depois que eles têm contato físico com o mesmo sexo, é mais difícil. Aí já tem traumas, já tem problemas, né? Toda uma história. Então, o que a gente quer? Trabalhar na prevenção. Isso, para não chegar a esse ponto. Tenho dúvida na minha sexualidade? Ok, mas antes de tu ir para um lado, vamos trabalhar isso? Nada à luz melhor da do palavra? que resgatar o que é original. Exatamente. Então, peraí. Com as meninas, vamos trabalhar a feminilidade. Isso. Você foi feita para ser mulher. Vamos falar o que é ser mulher? E para os homens, vamos falar. Exatamente. Porque depois deles terem o contato lá na adolescência, muitos dos nossos adolescentes já têm contato físico. É porque traz muita confusão, né? Exatamente. A sexualidade em si, para essa idade, assim, traz muita confusão na mente.
né? Principalmente hoje, através das plataformas de streamings, a próprio acesso, televisão, Instagram, tudo. Tudo é muito sexualizado, Aquele muito TikTok, explícito, Eles né? têm O muito acesso ao TikTok. O TikTok é um... Satanás terrível, está vindo muito pesado Muito nisso, pesado. né? Então, eu acho muito relevante vocês, como líderes, assim, estão levantando mesmo essa voz, né? Tipo assim, olha, estamos sinalizando, né? Referência, né? Eu lembro da primeira palavra, assim, que Deus me deu quando ele sinalizou que era para eu trabalhar com adolescentes, assim. Eu era do jovem, já tinha saído, saí dos teens. Saí dos teens, meu Deus. Brincadeiras à parte, mas foi a minha sensação. Eu lembro que eu fiquei 1 ano, assim, agora nos jovens e tal, não era aqui da Aba, era lá em Belo Horizonte. E eu lembro de uma vez que num culto dos teens precisou de alguém para ministrar. E eles falaram, Carol, leva uma palavra, tudo. Eu falei assim, ai, gente, sério, nada a ver, né? Nem sei pregar pra esse povo, né? Mal tinha saído, eu nem sei pregar pra esse povo. Aí, quando eu cheguei lá embaixo, o Espírito Santo veio e falou assim, olha, eu preciso de referências. E nada melhor do que a próxima geração. Eles precisam olhar para vocês. É a geração que está à frente deles. E foi na hora, assim, que o Espírito Santo veio e falou assim, agora se posiciona. Se posiciona como referência para eles. Então, eu acho que é uma missão para nós, como essa geração geração que está à frente, né? Porque eles estão olhando. Sim. Eles estão aqui, vindo atrás, marchando, e eles estão na nossa frente. E a gente está na frente deles. E eles querem sempre copiar aqueles que estão à frente. Então, quando você fala do abraço, quando você fala de levantar essa voz, falando mesmo, trazendo essa prevenção, trazendo fundamentos bíblicos, uau, eles estão olhando para a referência. Eles estão olhando como fazem, né? E nada melhor do que uma referência saudável, né? Eu acho que foi até nesse sentido que... tenho certeza que foi nesse sentido que surgiu Conexão aqui na igreja, né? Sim. Foi pra conectar realmente as gerações. E onde foi realmente essa... Como é que eles falavam? A passagem de bastão. Passagem de bastão. Onde eles enxergavam a gente... Porque, querendo ou não, a gente agora é o... Exatamente. É o espelho, que a gente já tá numa idade aí, né? Legal. Menino, João, tem uma idade menina. Uma idade legal. Eu não sei o que você tá falando. É, isso aí, Carol. E aí a gente acaba sendo espelho pra eles. Eles falam assim, não, esse é o conectar, é entender, tipo assim, é isso. Até eu tinha o hábito de falar, né? Antes de... No começo aqui, com pretinhos mesmo, vocês são a igreja do amanhã, né? E Deus, cara, começou a fazer umas maravilhas assim que eles quebrantados, chorando no louvor, ajoelhados. A gente fica atônito assim, de Deus, o que está acontecendo? Eu fico vendo os videozinhos nos stories. Eles são crianças, são pré-adolescentes, né? E a gente maravilhado, né? Com a razão, consciência ali, vendo, Deus, e tu me deu o privilégio de estar vendo isso, de crianças se entregando e sentindo a tua presença. Eu mudei a minha frase, né? Eu disse, não, vocês são a igreja do hoje. Hoje vocês estão sendo igreja e com a garantia que amanhã vai continuar a obra, né? Sim. Porque se a gente não trabalhar na vida deles, né? Vai ter igreja amanhã? Como é que Na verdade, eles já fazem parte do corpo, né? Cara, já faz, né? E tem que ser trabalhado como nós somos trabalhados. Eles têm que ser também. E eles Cada um na sua porção. E eles simplesmente se comportavam da maneira que tu instruía, né? Então a culpa era nossa de ele ser infantilizado espiritualmente. Quando a Vivi veio ministrar no nosso retiro lá de teens e pré-teens, ela falou sobre que com 16 anos tinha adolescente já carregando uma arma, defendendo seu país, sua religião lá no Israel, né? Sim. Eu assim, cara, qual é a diferença então de um adolescente e de um pré-adolescente de 13, 16 anos aqui? Porque para alguém com 16 anos tá armado defendendo o que ele acredita... E olha, se eu não me engano, ele deve... 14 anos. Ele já deve... A partir dos 14 anos, na festa da passagem lá, ele já... Eu esqueci o nome. Isso. Então, assim, ele já... Shalom. Mesmo que aconteça de que se fosse 16 anos, ele teria que ser preparado com 11, 12, 13 anos a ponto de ele chegar e assumir uma postura, né? Já está pronto. É.
Uau. Então, assim, eu falei, cara, nós temos Tem que total treinar. condição, né? Nós Tem, temos que tem. treinar os nossos adolescentes, sim, a esse ponto. Eles têm condições, né? Sim. De enfrentar as suas lutas, né? Uhum. Não com uma arma, né? Sim. Com uma arma real, mas e sim em acreditar na sua fé e defender a igreja, defender Jesus de uma forma que realmente ele esteja preparado e convicto, né? Com as armas do Que, Espírito. Eu ia falar com as armas espirituais. Aleluia. Aí. botar o capacete da Capacete. salvação, a couraça da justiça. Ele fez bota- livrinho, sabia, gente? É sério? mesmo? Ele até Não, livrinho, gente, de não digo criança pra lá no vocês. Ministério Infantil. Ah, que Ah, legal! que legal, gente. Depois vocês vão ter que voltar pra contar. É, vou ter que voltar pra contar, porque olha, Tem Tem história. papo pra dar tem ainda, papo gente. pra muito. Queria Meu Deus. pedir pra vocês se vocês têm vontade de deixar alguma mensagem pra galera de casa. Não, tem vontade não. Vocês vão deixar uma mensagem pra galera Não de temos casa. opção. Não temos vontade. Não temos vontade. Não, nada de vontade não. Vai, Por Cláudio. favor, deixa uma mensagem aí pra essa geração. Para essa geração, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma mensagem para os pais dessa geração, né? Uou. Que eu acho que eles estão sempre nos seguindo, né? Eu digo os adolescentes, então a gente possa parar e ouvir os adolescentes, né? Realmente com interesse, com uma verdade mostrando interesse, É isso aí. porque muitas vezes eles só precisam de alguém que escute, né? Então a gente às vezes reclama que eles não falam, não conversam, mas a gente também não para escutar com interesse realmente, com as dificuldades que eles enfrentam, com as dúvidas, né? Então se a gente parar realmente e para prestar atenção neles de verdade, assim, com interesse realmente, eu acho que já vai resolver muitos problemas, né? Porque eles acabam contando, né? Meio caminho andado. É isso aí. Uau. É isso aí, E eu assina assino embaixo. embaixo. É ali. isso aí, ó, Cláudio. É isso aí, foi muito bom. Não, os pais... Gente, é muito importante os pais estar com a gente. Muito importante, pais. Ó, ouvem seus filhos aí que... Não dá, gente? A gente tem que... Primeiro ministério, em casa. Precisa continuar em casa, né? Não é só que vem Precisa. aqui, ele precisa... Não, precisa. Precisa iniciar e precisa firmar. É. A igreja Mas- não dá educação pro filho. Aham. Quem dá é a família. Né? É isso Quem aí. aponta o caminho é em Uhum. casa. A igreja vai continuar. Porque a igreja se... é a semente ali, É. né? Vai plantando É. uma semente, mas quem rega, quem tá ali, ó, Exatamente. a É família. isso aí. Porque esses feedback que os pais nos dão, assim, principalmente para agir, né? Cara, nos encoraja muito, assim, ó, porque... Ai, gente, é bastante Às vezes, testemunho. tu sai daqui, Legal. a ministrar com um adolescente, tu sai daqui, assim, às vezes eles vão conversar durante o culto, faz aquelas bagunças, tu tem que saber largar e puxar de volta, né? Aham. No meio da palavra. E tem dia que tu chega lá no carro, hoje parece que não foi, né? Não sei, vou desistir de tudo, tal. E aí chega na segunda-feira, mãe chorando, pai chorando, Uau. contando as experiências dos Gente. filhos. Nós tínhamos uma pessoa que eu ia abraçar e dizia assim, eu não gosto de abraço. Olha. Olha. Eu não gosto de abraço, não me abraça. E eu dizia, mas só um abraço. Não quero abraço. Aí tá, passava 2 domingos, ia conversar. Não quero mais fazer amizade, eu já tenho uma amiga, tá bom. Tá, foi indo. E eu agarrava e eu abraçava. Vestida toda de Estou toda de preto. preto, assim. Uhum. Gente, faz um mês atrás, ela sumiu. Aí eu perguntei pra uma amiga, fulano, tal. Não, Gi, ela já passou pro Teams. Ah, é? Ah, tá. Aí a menina falou que eu tava perguntando por ela. Ela veio. Aí, em vez de preto, ela tava de branco. Olha E ela chegou na porta e me deu um abraço. Olha só. Na timidez dela, mas ela me deu um abraço. Aí ela falou, eu falei, oi, amor, e aí? Pois é, sobre que tu tá no Teams? Que legal, que massa. Tá. Mas tô morrendo de saudade de ti, bah. Aí ela assim, então, eu vim só pra te dizer que vocês aqui fizeram muita diferença na minha vida, tá? Uou. Filha E de me pastor, abraçou tá? de novo, gente. Filha de Meu pastor de Deus. outra igreja e tal. Que Muito lindo, Que gente. precioso isso. Maravilhoso. Não, gente, sério, ó, vocês não têm noção. Ai, gente, que coisa mais linda. Essa mesa dá pra ficar mais Dá, internet. dá pra contar muita Nós coisa. nem gostamos de papo, né, amor? Não, A gente também gosta. A gente também gosta. Gente, a gente queria agradecer vocês. Verdade, por terem gente, vindo já deu. aqui. Ó, Já deu. deu o nosso Ó. tempo. Ah, Bota o som mais, de mais. Ah! Mais um, voltem! Bota o som de ainda. Ah, não tem. Ah. Mas, gente, muito obrigado por terem vindo, compartilhar Obrigada a história de verdade. vocês, compartilhar o que Deus tem feito no meio do Pretins.
Foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Amém. Que E Deus que continue agradeço. abençoando vocês, dando Nesse ousadia, né? Amém. Pra Amém. permanecer ali, né? Força Sendo e essa voz coragem. que clama no deserto. Né? Aleluia. Isso. Em nome E de nos vemos no Jesus. Conexão. Tamo junto. E você aí de casa, não se esqueça de deixar o seu Curtido! Aí. Se inscreve no canal. Deixa, que nem o Davi falou ontem, né? Deixa comenta, compartilha. Deixa o seu E não esqueça, seja servo do Senhor. Ó, eu segui o conselho do Davi. Olha, curtiu, fez tudo. Agora é a tua É vez. verdade. E ó, não esquece também de ir lá no Instagram do Imersão. Seguir lá o Instagram, porque é lá que a gente vai postar dos nossos próximos episódios. Não esquece de seguir o Instagram da Aba Pai Rádio Digital. Do Pretins. Olha, Pretinhos. siga o Instagram do Como que é Pretins. o arroba? É @pré.tinsabapai. Isso. Então siga. Se você que é pai, às vezes não congrega aí conosco, mas quer saber mais como é que funciona, vai lá no Instagram, chama Incomoda ele. a Gi, Incomoda incomoda ela. Ela gosta de ser incomodada. Verdade. Ela ali, eu vou matar um. E é isso. E é Então, isso. é Fechou. isso. Fechou? Então tá, até o próximo episódio. Bye. Tchau, tchau, gente.